Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Ellen, e você? Tudo bem também, ainda me acostumando aqui com o nosso cenário novo, a casa nova, mas vamos lá para mais um assunto. Vamos, então se ouviam os papagaios berrando, eles estão passando por cima, agora o entardecer, né? A gente tem vários bichos aqui, então vão ter novos barulhos. Sim, agora doutor de muitos pets. Hoje a gente vai falar sobre a alimentação de gatos. E para começar, eu queria que você contasse aí pra galera qual que é a principal diferença entre a ração e a comida úmida, o famoso sachê. Existem várias comidas que a gente dá para os animais e normalmente a gente chama de ração, quando você estuda ali zootecnia e aprende a formular, então tudo é ração, né? Mas a gente pode dividir em várias categorias. Uma das categorias é entre seca e molhada, ou seca e úmida. As rações secas, que a gente vê aqueles pedacinhos, né, que são compactos ali, são as rações secas extrusadas. Normalmente elas são extrusadas para que cada grãozinho seja inteiramente balanceado, porque se não tivesse esse formato, o que aconteceria? Tem elementos da ração que são mais densos, eles iriam mais para baixo, e o que é mais leve iria menos denso, iria para cima. E aí, quando você está dando comida para o seu pet, a comida ia estar desbalanceada. E a gente tem as rações úmidas. Quando a gente fala de sachê, é um tipo de ração úmida, né? E aí tem vários tipos. O sachê é uma apresentação, pode ser em sachê, mas pode ser em lata, pode ser de outras formas, inclusive congeladas. Podem ser ração. As mais comuns e que as pessoas mais falam, meu gato adora sachê e tal, é porque eles gostam sim da comida úmida mais, na média, mais do que a comida seca, e é muito comum em ração de gato vir em sachê, mas não é a única apresentação. E qual que é a melhor opção? Ou depende do caso de cada gato? É complicado a gente falar qual ração é melhor, se a sachê ou se a seca. Por quê? Os gatos têm as suas preferências e cada um desses alimentos tem uma utilidade ou uma função diferente. Então, eu vou dar um exemplo. Você quer que o gato coma durante o dia e você não pode ficar servindo toda hora, ou você quer fazer um enriquecimento ambiental. É melhor você usar a ração seca do que a ração úmida, porque a ração seca ela vai durar mais, ela não vai estragar, porque a umidade ela vai colaborar para que o alimento dure menos. Então a seca que você colocou em alguns lugares para o gato ter que achar, né? Ou então que esteja no potinho de ração do gato e o gato vai comer várias vezes ao dia, é melhor que seja seca, né? Agora, se eu quero chamar o gato e ele vir na hora que eu vou dar, eu quero fazer algum procedimento como cortar as unhas, a pontinha das unhas, ou ver como estão os ouvidos, ou pesar o gato, ou até mesmo como uma forma de dar um carinho, é um alimento mais especial para eles. Se você quer, um gato está meio doentinho e não bebe muita água e tudo mais, o alimento úmido já vai estimular ele a beber um pouquinho mais de água. Isso para o gato que não está bebendo água adequadamente, senão ele come a seca e ele vai mesmo beber água, e é muito mais como a gente oferece a água e que tipo de água que a gente oferece para eles. Então, esses são fatores importantes. A outra coisa é a qualidade, é muito mais a qualidade da ração, como ela foi guardada e como ela foi oferecida. Então, vamos supor que o sachê, ou a lata, ou tudo mais, não tem o revestimento correto e tudo mais, ela pode, inclusive, dar problemas de saúde pro animal, porque esse revestimento pode colaborar para uma intoxicação, né? Mas a mesma coisa com a seca. A seca ela também pode ter um revestimento, ela pode se contaminar. E tem rações melhores e piores nas duas opções, tá? De uma forma geral, as úmidas tendem um pouquinho mais para super premium, para mais natural, e as secas
existem mais baratas e piores também, tá? Existem muito boas também, mas de uma forma geral, na média, as úmidas costumam ser um pouco melhores em termos de qualidade dos ingredientes e costumam ser mais caras quando a gente vê quanto de alimento que tem. Tá? O que eu quero dizer com isso? Porque muito da úmida, você é água. Né? Então você teria que ver qual que é o teor de água de uma para comparar com a outra. Eu teria que ver quanto que o gato come de cada uma por dia. Eu comparo quanto que está saindo no meu bolso aquilo. Não dá para fazer 100 gramas de uma e 100 gramas da outra. Né? Porque 100 gramas de ração seca, quando você umedecer, vai ser 200 gramas de ração, né? Dependendo de quanto tem de água da outra ração. Sim. Bom, e você comentou aí no meio, né, sobre as formas de oferecer a comida e a água. Qual que é a melhor forma? Olha, não existe uma melhor forma se a gente não souber qual que é a realidade da pessoa e do gato. Né? Então, gatos que não bebem muita água porque estão com algum problema de saúde ou alguma questão, às vezes é melhor a gente dar comida úmida porque a gente já garante que vai ter vai ter um consumo maior de água, pelo menos no momento da alimentação. Se a gente não fica em casa, o que eles já viram? Que um alimento que dura mais tempo, como por exemplo o seco, vai fazer com que o gato possa comer mais vezes. E viram que o gato comendo mais vezes durante o dia, ele toma mais água durante o dia. Então, dependendo da situação, você acaba tendo a sugestão de um ou outro jeito. O que a gente procurou fazer, viu, na maioria das casas, qual que é a situação atual, né? E eu junto com um nutricionista veterinário, a gente criou uma maneira, uma sugestão, né, e publicamos essa sugestão de como alimentar um gato para pessoas que não podem ficar alimentando o gato várias vezes ao dia, mas que elas saem, vamos dizer, de manhã, que elas sempre chegam à noite em casa, ou saem de manhã e chegam à noite, e elas querem o melhor benefício das duas rações, né, da úmida e da seca. Então a gente propôs uma maneira de, para esse cenário, conseguir dar conta das principais dificuldades que se tem na hora de alimentar e dar água para o gato. E por que os gatos costumam ser tão seletivos em relação à comida? Os gatos, eles têm o que a gente chama de neofobia alimentar. Eles têm o medo do alimento novo. São vários animais que têm essa neofobia mais acentuada. Todo mundo tem um pouquinho de que é isso, eu não estou acostumado. E esse medo, ele protege a gente e os animais de comerem alguma coisa que possa fazer mal para eles. Um alimento novo tem um risco maior. E os gatos, eles são conhecidos como evitar o alimento que ele não está acostumado, né? Agora, a gente pega, assim, por exemplo, animais que são envenenados com certa frequência, que são os ratos, por exemplo, eles têm bastante neofobia, mas aí eles experimentam e comem bem pouquinho. E eles vão cheirando a boca dos outros ratinhos e vão vendo o que os outros comeram. E aos poucos eles vão comendo cada vez mais aquele alimento, uma vez que aquele alimento não faça mal para eles. Então, é um exemplo bem legal para a gente entender da onde que vem a neofobia, né? Que é esse medo do novo. E isso prejudica, às vezes, o manejo dos gatos, porque quando você muda a dieta, às vezes eles param de comer. E um gato que fica um tempo sem comer, ele pode ter problemas de saúde. Um deles, bem conhecido, é a lipidose hepática. É como se ele se contaminasse no próprio organismo dele por não ter a fonte de alimento entrando. Então, a gente deve fazer mudanças graduais e com determinados cuidados, levando em consideração essa neofobia. Então é um comportamento que foi selecionado naturalmente, através da evolução do gato, para evitar contaminações, coisas que possam fazer mal. Até alguns animais são venenosos, inclusive. Então você come um pouquinho, vê se está tudo bem, depois come mais um pouquinho e não arrisca tanto. Tá? Tem outros animais que já arriscam bastante, como os cachorros, costumam arriscar muito mais do que os gatos. Uhum. Bom, e levando em consideração essa neofobia, como que a gente faz para introduzir um alimento novo?
É muito importante a gente contar com o apetite do gato. Isso muitas pessoas não fazem. Então o que elas vão fazer? Às vezes elas vão só colocando um pouco da comida nova. E aí o que acontece? Às vezes o gato vai recusar, ou ele vai comer a comida antiga, separar e não vai comer a nova. Isso pode acontecer. Então uma maneira da gente facilitar o gato experimentar alimentos novos é deixar ele no peso adequado. Porque se ele está no peso adequado, ele tem um sistema, os animais têm esse sistema, a gente também, de que as reservas estão baixas. Então vale a pena você experimentar e tomar riscos de comer alguma coisa nova. E aí você pode sim dar um pouquinho menos da antiga e um pouquinho mais da nova. Em alguns casos a gente até mistura para ele não conseguir separar, né? Eu já tive trabalhos que, por exemplo, tinha que dar um alimento para uma jaguatirica do zooparque, por exemplo, chamava Shiva. E aí eles davam um bolo davam alguns pintinhos para ela comer e um patê com os remédios que ela tinha que tomar. Ela comia os pintinhos e não comia o patê, né? E eles não sabiam ali o que fazer para ela comer o patê. Se tirava um pouco dos pintinhos, ela não comia o patê. Mas o que não se levava em consideração é que se você tirar um pouco dos pintinhos, com o tempo ela vai emagrecer um pouco. E ela emagrecendo um pouco, ela fica mais predisposta a comer outros alimentos. E foi o que aconteceu. Depois ela passava a comer aquele patê com os medicamentos e em vez de, não lembro agora, mas em vez de tipo 3 pintinhos, era um pintinho só, né? Sim. E sobre quantidade? É melhor a gente deixar a comida à vontade, controlar? Como que a gente controla? O à vontade acaba sendo muito prático para as pessoas, que elas só vão lá e completam e só vão colocando mais, e aí para quem não quer ter muito trabalho e tudo mais, acaba sendo uma solução muito prática. Mas não é o que a maioria dos veterinários e especialistas em comportamento vão recomendar, né? Porque o que acontece? O animal e o gato, ele esconde muito os sintomas, eles não conseguem falar como que eles estão se sentindo e tudo mais, se estou sem apetite, Então, se a gente puder perceber fezes, urina, alimentação, disposição, tudo isso ajuda a gente a saber se o animal está saudável ou não. Então, a gente poder ter um controle melhor de quanto ele está comendo é ótimo. E para a pessoa que está dando, só completando, ela não vê isso, né? Fica muito mais difícil da gente controlar. E se tem mais de uma pessoa na casa ainda que enche o potinho, fica mais difícil ainda. E tem gatos que ficam reclamando para receber a comida nova, então as pessoas vão colocando e aí ninguém sabe quanto que o gato comeu, se ele deixou de comer, se tem mais de um gato, fica mais difícil ainda. Então, qual que seria o mais adequado? A gente controlar a quantidade de comida e saber direitinho. E na maioria das vezes eles comem um pouco a mais do que eles deveriam, então eles ficam com peso um pouco acima do que seria ideal. Alguns gatos muito acima, alguns gatos ficam realmente obesos. Mas quando a gente deixa o gato no peso correto, ele fica muito mais saudável e disposto a buscar ração pela casa. E com isso a gente pode fazer um enriquecimento ambiental que vai ajudar e muito esse gato tomar mais água, esse gato ter mais atividade física e até mais entretenimento. Até para o estresse dele faz bem, para ele ficar menos estressado, menos do estresse ruim, né, ligado ao tédio ou algum comportamento compulsivo como se lamber demais. Gato já se lambe bastante, mas eu digo se lamber demais a ponto de machucar a pele ou de arrancar os pelos ou se coçar ou ter algum outro comportamento agressivo de ficar perseguindo um outro gato da casa. Então isso tudo acaba ajudando um pouco. E você comentou aí um pouquinho do enriquecimento ambiental. Isso é muito feito com os cachorros, né, também. E com os cães a gente usa muito o petisco, a comida como recompensa no treino. Com o gato dá para fazer isso também? Do gato a gente usa ainda mais, né? Porque o gato a gente vai usar, eles adoram brincar, caçar e tudo mais, mas o gato ele acaba, de uma maneira geral, não ligando tanto para a nossa aprovação, né? Então cachorro, muitas vezes a gente fala muito bem, faz um carinho e na maioria das vezes, ou para grande parte dos cachorros, isso é suficiente, é legal. O gato a gente vai depender ainda um pouco mais, na média, tá? Do alimento. Então a gente usa
usa bastante. E a vantagem dos gatos é que, como eles exploram o ambiente tridimensional, ou seja, eles sobem, não é só no chão, a gente consegue fazer um enriquecimento para o gato, mesmo tendo um cachorro, e deixando esse enriquecimento para o gato protegido do cachorro, porque senão ele vai lá e ele às vezes come tudo antes do gato, né? E dessa forma o gato vai no tempo dele achando as coisas, então pode ser em cima da geladeira, em cima dos móveis e tudo mais, para o gato e buscando e procurando esse alimento, né? Isso diminui inclusive a coisa do gato ficar andando atrás de você, miando ou tendo comportamentos que às vezes as pessoas acabam se atrapalhando, né? Como ficar trançando entre as pernas, né? Ficar andando entre as pernas, ou que geralmente é miando ou em cima de você o tempo todo. Tem gente que adora isso, mas tem gente que na hora que está trabalhando, em algumas horas, não quer isso. E o enriquecimento é a maneira de você dar alternativas saudáveis para o gato fazer, que é buscar o alimento como ele faria numa vida semi-domiciliada ou feral. E tanto no enriquecimento ambiental quanto ali colocando a comida no pote, como a gente faz para ela não estragar? O que acontece? A comida ela vai estragando a partir do momento em que você abre o recipiente, né? Até mesmo dentro do recipiente ela tem uma data de validade porque ela vai começar a se degradar. Então a gente tem que ver se o alimento está válido e se ele foi bem armazenado. Senão a gente já pega um alimento comprometido, tá? E isso acontece porque se tem vazamento no saco, alguma coisa pode estragar, pode mofar, quando a gente abre, antes de abrir mesmo, né, dependendo, veio num navio que ficou parado, bateu muito sol, aumentou muito a temperatura, alguns componentes, alguns nutrientes, eles já começam a se estragar, tá? Inclusive vitaminas, né? Então, é comprar de um lugar que toma cuidado, é comprar dentro da validade, se possível, né? E então a gente tem todo esse cuidado. Quando a gente abre o saco de ração, o saco de ração vai durar mais por causa que ele é desidratado do que o sachê. O sachê tem que guardar na geladeira e os dois, se a gente conseguir evitar o contato com o ar ou com outras substâncias que possa mudar o cheiro, é bom. Então o saco de ração, quanto mais a gente conseguir deixar fechadinho, melhor, né? E o sachê teria que ficar na geladeira e ser usado em pouco tempo. Quanto mais oxigênio ele entra em contato, então ar, né, e bactérias e fungos, né, você fala, mas bactéria e fungo estão no ar, né, então dependendo de onde você deixa, ele vai estar contaminando. A única coisa é que tanto bactéria quanto fungo, elas vão precisar de umidade. Então na ração seca ela vai demorar mais para agir, mas as duas vão começar a se oxidar, né? O que a gente pode fazer para diminuir, além de ter o cuidado na ração? A gente sempre está colocando alimento fresco para o gato. Então, eu não vou ficar só completando. O ideal seria eu dar a quantidade certa para não sobrar. E aquilo que sobrar, o ideal seria eu descartar, porque não está tão gostoso para o gato e já vai estar mais oxidado, não vai estar tão nutritivo. E algumas coisas já se perdem, né? Então, o ideal seria realmente ali, pelo menos uma vez por dia, toda aquela comida lá ser trocada, e a comida úmida é uma questão de horas, e aí depende, ela já é úmida, se for um clima muito quente, né, para as pessoas que estão no norte do Brasil, por exemplo, 30 graus, muita umidade e tal, aí a ração vai se oxidar e vai começar a estragar a úmida muito mais rápido, né? A seca também, só que você demora um pouquinho mais de tempo, tá? Aí fala, não, ela pode durar bastante tempo. Pode, mas ela vai se estragando, né? Então, eu acho que o ideal seria uma vez ao dia a ração seca e a úmida, horas, dependendo da temperatura, ali mais ou menos horas, tá? Mas umas 3 horas, por exemplo, sem problema nenhum. Né? Depois disso, num lugar muito quente, aí tem que começar, né, que as bactérias elas crescem, os fungos crescem quase que numa exponencial. Então, assim, nada, e de repente,
aumenta. Existem conservantes, antioxidantes, fungicidas, existem, principalmente na ração seca, que podem ajudar e aumentar a segurança da ração também. Bom, muitas dúvidas sobre alimentação de gatos aí, acho que deu para ter uma noção maior, né, de como oferecer, o que é bom, o que o gato não gosta muito, o que leva eles a serem mais seletivos. E eu acho que por hoje é só. Tá bom. Então, obrigada, Lê. Até a próxima. Até. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.